Hoje o assunto do vídeo é sobre como tratar a pressão alta de maneira natural. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que aquela medicação que você usa não vai precisar usar mais seguindo essas medidas certinho. Falando um pouco sobre a pressão alta, a gente sabe que hoje existem mais de 30 milhões de brasileiros com essa condição. Pressão alta, também chamada de hipertensão, é uma doença crônica. Por que a hipertensão é ruim? Ela é fator de risco para diversas outras doenças. Então, doença renal crônica, infarto, AVC, né? É só a gente pensar um pouquinho como que funciona. A gente pode raciocinar a hipertensão como se fosse um líquido dentro de uma mangueira, igual uma água na mangueira. Se ela tem muita pressão, ela acaba machucando toda a estrutura da mangueira, né? E onde ela vai também. E no sangue é a mesma coisa. Então, assim, quando o sangue chega em algum determinado órgão, se ele vem com muita pressão, ele machuca esse órgão. Por isso que não é bacana ter hipertensão, ela causa diversos problemas, tanto, como eu já falei, renal, AVC, infarto. O coração, ele tem que trabalhar mais para vencer essa hipertensão, porque quando ele bombeia sangue, se tá com muita pressão lá na frente, ele tem que fazer muita força para vencer essa pressão. Isso também acaba ocasionando um esforço desnecessário no coração, isso leva a um aumento do coração e, consequentemente, também dano cardíaco. Como que a gente faz para diagnosticar a hipertensão? Para ter diagnóstico, a gente tem que ter duas medidas, né, acima de 140/90. Lembrando que essas medidas têm que ser ideais. Então, assim, a pessoa não pode ter feito exercício, não pode ter fumado recente, não pode estar com a bexiga cheia, né? Tem diversas condições aí que tem que ser preenchidas para fazer essa aferição de maneira correta. E quais são os sintomas da hipertensão? A hipertensão, na maioria dos casos, ela é assintomática, não traz sintoma nenhum. Por isso que é importante você aferir ela de forma periódica. Claro, não precisa ficar aferindo todo dia, não é toda semana. Mas, assim, diretriz de cardiologia recomenda que seja uma vez a cada 6 meses. Tá? Então é bacana você fazer essa aferição aí para ver se você não tá com pressão alta. Porque, como a gente falou, ela não dá sintomas. Beleza. Tô diagnosticado com hipertensão, tô fazendo tratamento, tô usando uma medicação, mas como que eu faço para melhorar isso? Pessoal, o principal são as medidas comportamentais. Elas ajudam mais que qualquer medicação. Inclusive, se você está tomando medicação, seguir essas dicas, você consegue daí suspender essa medicação, abaixar a tua pressão num ponto que você não precisa mais usar. Quais são, então, as principais medidas que a gente pode fazer para abaixar a pressão? Primeira delas, suspender ou diminuir o uso de álcool. O álcool aumenta a pressão. Então, beber menos, gente. Menos cerveja, menos vodka, menos whisky, né? Se você não bebe, né? Continue dessa forma. Exercício físico. Exercício físico diminui a pressão de forma independente. A gente vai falar mais pra frente, emagrecer é uma delas, mas o exercício físico diminui a pressão. Que exercício físico? Pessoal, qualquer exercício físico. O que eu mais recomendo e inclusive faço são exercícios resistidos. Então, academia, puxar ferro, o aeróbico, claro, ajuda também, mas o ideal é combinar os dois, exercício resistido e aeróbico. Tá? Se for fazer só um, eu acho que o mais adequado aí é o exercício resistido, que você ganha massa, né? A massa serve para perder peso, com massa magra você perde peso, e perdendo peso, você também diminui a hipertensão. Perder peso, vamos falar da perda de peso. A perda de peso, ela é o aspecto mais importante na diminuição da pressão arterial. Só a gente raciocinar um pouquinho como que funciona isso. Se a gente tá gordo, tem muita gordura, né? Essa gordura, ela acaba pressionando os vasos sanguíneos. Certo? Se pressiona os vasos sanguíneos de forma externa, ela aumenta a pressão dentro do vaso. Então é por isso que perder peso é o principal fator para a diminuição da pressão arterial. A gente entende aí que uma pessoa com um IMC entre 18,5 até 25 é o peso adequado. Acima disso, ela aumenta a pressão, tem diversas consequências para o organismo. Se você está acima do peso, com IMC acima de 25, reduza teu peso que você vai ver que vai melhorar em muito a pressão. Um outro aspecto também conhecido para redução da pressão é fazer uma dieta hipossódica. A gente chama de dieta DASH, se vocês quiserem pode jogar no Google aí. É uma dieta com a intenção de reduzir a pressão arterial. Como que funciona essa dieta? Essa dieta é basicamente o seguinte: bastante verdura, bastante fruta, né, leguminosas e baixa ingesta de sódio. Isso mesmo, do sódio, NaCl. A gente entende que pode-se comer até 2,4 gramas de sódio. No sódio seria a molécula Na. Então, em sal, isso daria algo próximo de 6 gramas, porque o sal de cozinha é o NaCl. Então, é 2,4 gramas de Na
e do NaCl seriam 6 gramas. Aí você tem que fazer o cálculo, né? Quanto que você tá ingerindo aí na tua alimentação, né? Tem que ver certinho quanto de sódio tem os alimentos que você come. Mas o que eu posso adiantar? O brasileiro consome sal muito acima da média, inclusive porque o sal não tá só quando você joga. Alimentos ultraprocessados estão chips, batata frita, né? Queijos, todos eles têm sal em excesso, bolacha, às vezes a própria bolacha doce, que a bolacha doce tem sal. Então a gente come uma quantidade de sal muito acima do recomendado. Tá? Diminui o sal, aumenta a ingesta de frutas e legumes que a tua pressão vai baixar. Beleza, pessoal? Deu para entender o que eu falei? O que mais importa na diminuição da pressão arterial é a perda de peso. Esse é o principal fator. Vamos tentar buscar aí o MC de 18,5 a 25. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Tem algum comentário? Escreve aqui nos comentários que a gente vai responder cada um deles. Se você chegou aqui até o final, deixa escrito aí. Tô bastante feliz que o canal tá crescendo, né? Esse último mês aí a gente ganhou bastante inscritos. Tô bastante feliz, bastante satisfeito, né? Se tudo der certo aí, continuo fazendo os vídeos. Beleza? Até mais, gente.